E aí, galera, beleza? Vê só, a gente vai falar com a galera do nono ano agora e, como vocês sabem, a gente começamos o ano com o assunto da República Brasileira. Na realidade, o nono ano ele vai trabalhar toda a contemporaneidade do mundo a partir da proclamação da República do Brasil. É o marco de início do nono ano, certo? Então, eu gostaria de começar falando com vocês sobre a Constituição Republicana de 1891. É a primeira Constituição da República, certo? Onde essa Constituição ela vai modificar algumas coisas que vinham da Constituição de 1824, certo? Assim, por exemplo, na questão de governo e Estado, a Constituição Federal ela vai trazer alguns pontos. Por exemplo, o Brasil vai se tornar um país federalista, ou seja, o nome oficial do Brasil agora começa a se chamar de República Federalista do Brasil, certo? As províncias vão ser transformadas em estados, o que era província agora é estado, e o que era presidente de província agora será governador, certo? E cada estado vai ter a sua constituição própria. Ou seja, antes só existia uma constituição para todo mundo, que é a Constituição Federal. Agora, na República, vamos ter a Constituição Federal, vamos ter a Constituição Estadual e, consequentemente, vamos ter não a Constituição Municipal, mas a lei orgânica de cada município, certo? Na questão de divisão de poderes, a divisão de poderes não vai mudar muita coisa. A única coisa que vai ser diferente é que o poder moderador, que é o poder que existia sobre o imperador na época do Império, vai deixar de existir, permanecendo apenas os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Lembrando que nenhum dos poderes pode interferir no trabalho do outro, certo? Na questão do direito de voto, o direito de voto, hoje que nós conhecemos, as pessoas podem, todo mundo pode votar, né? Acima de 16 e até o fim da vida, tendo os casos que são opcionais. A pessoa vota se quiser, vota se não quiser. Mas naquela época, só poderiam votar apenas os homens acima de 21 anos que fossem alfabetizados e que fossem brasileiros, certo? Aí o que acontece? Nessa primeira Constituição, que foi uma Assembleia Constituinte, ou seja, a junção de pessoas que vão pensar essa Constituição, logo após ela, nós vamos ter a primeira eleição presidencial do Brasil. Nessa eleição, vamos ter uma peculiaridade, certo? Naquela época, poderia-se votar para presidente e poderia-se votar para vice-presidente. Ou seja, você não dava apenas um voto para presidente e vice, como hoje. Você dava dois. Ou seja, você poderia escolher o presidente de uma chapa e o vice-presidente de outra, certo? Aí o que acontece? Na primeira eleição presidencial, nós vamos ter, no grupo dos cafeicultores, lembrando que os cafeicultores constituíam a base econômica do Brasil naquela época, vamos ter como candidato a presidente Prudente de Moraes e candidato a vice o Marechal Floriano Peixoto. No grupo dos militares, nós vamos ter como candidato o Marechal Deodoro da Fonseca, aquele mesmo que proclamou a República, e como vice o Eduardo Van der Kolk, certo? Nós vamos observar aqui quem vence essa eleição, o Marechal Deodoro da Fonseca como presidente e o Marechal Floriano Peixoto como vice, ou seja, o presidente de uma chapa, o vice de outra, certo? O governo de Deodoro da Fonseca, a gente vai observar aqui, mesmo ele ganhando, ele não vai ter apoio para governar. É aquela coisa, se você tem apoio, você governa decentemente. Se você não tem apoio, a oposição vai fazer de tudo para lhe derrubar, certo? Por quê? Porque os cafeicultores vão acusar o Deodoro da Fonseca de ser autoritário demais e também de ser o responsável pela crise econômica do encilhamento. Ou seja, aquela coisa. Lembram que o encilhamento é quando ele começa a emitir dinheiro para todo mundo e não tem como repor depois,
certo? Até que chega a um ponto que no dia 3 de novembro de 1891, Deodoro da Fonseca fecha o Congresso Nacional e prende os líderes do Congresso Nacional. E isso é totalmente contra a Constituição, certo? Aí o que acontece? Ao mesmo tempo em que se fecha o Congresso, vai se iniciar a greve dos trabalhadores das estradas de ferro, ou seja, naquela época começou a se construir estradas de ferro para ligar as regiões do Brasil. Esses trabalhadores, eles entram em greve, certo? E vamos ter a primeira revolta de grandes proporções, que vai assustar muito a capital do Brasil, naquela época o Rio de Janeiro, que é a primeira revolta da Armada. Qual é a ideia da revolta da Armada? Ou Deodoro da Fonseca vaza do poder, ou os marinheiros iriam bombardear a cidade do Rio de Janeiro, certo? Até que isso deu certo, né? Porque ele sai no dia 23 de novembro de 1891. Então, não foi uma distância muito grande, né? Foram 20 dias de diferença. Do fechamento do Congresso até o Deodoro da Fonseca vazar. Nisso, quando Deodoro da Fonseca sai do poder, em 23 de novembro de 1893, quem assume o poder é Floriano Peixoto. Certo? Floriano Peixoto, ele reabre o Congresso Nacional, só que ele vai afastar os chefes de Estado, os governadores de estados que eram adversários dele, certo? Só que tinha um problema. Em 1894, é ano de eleição. Lembrando que naquela época, os governos eles não duravam 4 anos e não tinham reeleição. Os governos eram de 5 anos e não poderiam ter reeleição nenhuma, certo? Eram 5 anos e acabou. Só que tem um problema. Floriano Peixoto permanece no poder. Não tem eleição. Isso vai causar uma revolta, isso vai causar uma série de revoltas dentro do Brasil. Mas, na economia, a gente vai observar que ele vai estimular a industrialização do Brasil, ele vai facilitar a importação de equipamentos e vai facilitar a concessão de empréstimos. Isso é muito vantajoso para quem quer trabalhar na economia do Brasil naquela época. Isso é uma forma de atrair empresas de outros países, multinacionais, para o Brasil, certo? Também, além disso, ele vai reformar o sistema bancário, ou seja, ele vai dar um novo revigoramento para esse sistema bancário, fazendo o seguinte, dizendo que os bancos particulares estão proibidos de emitir dinheiro, certo? Por quê? Porque colocando apenas os bancos privados, aliás, os bancos públicos para emitir dinheiro, o governo vai ter o maior controle do dinheiro e vai evitar um novo encilhamento. Vai evitar aquilo que já se passou antes, certo? Aí o que acontece? Lembrando de uma coisa, Floriano Peixoto, ele vai ser conhecido como o Marechal de Ferro. Por quê? Porque uma das suas grandes características é que ele é autoritário. Se as pessoas reclamavam do Deodoro da Fonseca, que era autoritário, Floriano Peixoto ele ia ser muito mais, certo? Por quê? Porque, por exemplo, em setembro de 1893, nós vamos ter a segunda revolta da Armada. Essa segunda revolta da Armada vai acontecer por conta disso também, de reivindicação de novas eleições. Do mesmo modo que aconteceu com Deodoro da Fonseca, só que agora reivindicando eleições. Então eles ameaçam bombardear o Rio de Janeiro e tal. Só que em vez de Floriano Peixoto renunciar, claro que ele não ia renunciar, ele vai bater de frente com esses marinheiros, certo? Quando ele bate de frente com esses marinheiros, ele simplesmente vai ter o apoio de alguns grupos do Exército e o apoio do Partido Republicano Paulista, o PRP, certo? Lembrando de uma coisa, a Marinha naquela época não tinha privilégios, era de maioria negra, certo? De ex-escravos. Quem tinha privilégios era apenas o Exército. Por isso que o Exército vai se virar contra a Marinha e vai apoiar o presidente, certo? Aí o que acontece? É importante que a gente frise que ele não cedeu
a nenhuma revolução, iriam acontecer outras, como a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, mas ele não cedeu, permaneceu até o fim do mandato, certo? E esse mandato vai encerrar em 1894 com a eleição de Prudente de Moraes, o mesmo que concorreu contra o Deodoro da Fonseca, e vai iniciar um novo período na República do Brasil. A República do Brasil, que era conhecida como República de Espada, passa agora a ter um período chamado República Oligárquica, ou seja, República de Oligarquias, onde quem vai permanecer no poder é simplesmente um revezamento de poder entre São Paulo e Minas Gerais, certo? E nesse poder a gente vai observar que é a conhecida República de Café com Leite, certo? O café de São Paulo, o leite de Minas Gerais. Entendido? Então eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre isso. É mais ou menos isso. No próximo vídeo eu trarei um pouco sobre a República Oligárquica, explicando um pouquinho para vocês como é que ela vai começar, sobre a questão da política dos governadores, sobre o voto de cabresto, e sobre as revoltas que vão acontecer durante esse período, certo? Lembrando que não é um objeto, esse vídeo não é um objeto de estudo, é simplesmente um momento, uma ajuda que estou dando para vocês, para que vocês possam pontuar um pouco sobre como você deve estudar para os assuntos que virão nos próximos dias, quando, se Deus quiser, passar essa pandemia, tá certo? Então, não esqueçam, se cuidem, fiquem em casa, mas fiquem em casa estudando, para que a gente possa voltar nos próximos dias, beleza? Um abraço, espero que tenham gostado.